Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro. Embora seja um encontro breve, mas é o encontro da família com Jesus. E é um encontro que nos dá a oportunidade de fazermos o Evangelho, de levarmos a bênção do ensinamento do Cristo aos nossos lares, aos nossos corações. E esse Evangelho que fazemos sistematicamente, naquele dia, naquele horário, é também permitirmos que Jesus chegue e fique conosco, ajudando-nos em nosso caminhar terreno, com as adversidades, as dificuldades da vida, comuns a todos, né? Mas Ele nos sustenta com a sua palavra, com o seu amor, com a sua presença. Não esqueçamos, meus amigos, de colocar o recipiente com água, que será fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Então, comecemos com a leitura preparatória do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem é 41. No futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Carta de Paulo aos Hebreus, é o capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamento de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Analisando as palavras de Paulo na carta que ele dirige aos Hebreus, Emmanuel traduz que chegará o tempo em que tudo será fraternidade. Tudo irá conduzir, se direcionar para a solidariedade entre as pessoas. Porque o Evangelho do Cristo, seus ensinamentos já estarão implantados nos corações e nas vidas das criaturas, que não mais irão se enfrentar, lutar. Não haverá violência, não haverá agressão, e sim fraternidade. Esse é o caminho da transição planetária que vai alcançar o planeta, a condição de regeneração, mas ainda haverá o mal, mas em pequena escala, e assim caminhando chegará o tempo em que a Terra se transformará nesse orbe de fraternidade universal.
Agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, nossa mente ao alto, para que a espiritualidade maior venha a ter conosco. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para o estudo do vosso Evangelho de luz. Que as vossas bênçãos, Senhor, nos sejam concedidas, que elas nos envolvam, nos fortaleçam, para que não nos falte a fé, a esperança, a perseverança, a força necessárias, a superação das nossas imperfeições e a vivência da lei de amor. Sei conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, em prosseguimento ao estudo do Evangelho, a partir do Sermão da Montanha, hoje nós teremos as seguintes palavras de Jesus. Não andeis cuidadosos de vossa vida. Não andeis cuidadosos de vossa vida, pelo que haveis de comer, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é mais a alma que a comida e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem fazem provimento nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E por que andais solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um deles. Pois, se ao feno do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a 33. Como podemos ver, o Evangelho dos últimos dias, eles vêm numa sequência gradativa com relação aos ensinamentos de Jesus, no tocante aos bens materiais, à riqueza, ao acúmulo de bens materiais, a preocupação com a fortuna. E chega aqui esse momento em que Jesus nos convida, nos questiona sobre a preocupação, a inquietação que nós temos com o dia de amanhã. Com o que comer, o que beber, o que vestir. E ele nos questiona exatamente por que tanta inquietação, por que tanta preocupação. Deus, nosso Pai, não sabe das nossas necessidades, do que precisamos? Se fazemos a nossa parte, se cumprimos com a lei do trabalho, se estamos exatamente engajados em uma vida que busca a dignidade, que busca a honradez, por que nos preocuparmos? Fazendo a nossa parte, Deus irá com certeza nos atender
em nossas necessidades, em nossos anseios. Se formos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra, podemos até pensar que ele esteja motivando a ociosidade, né? A imprevidência, a pessoa não se preocupar com nada, não se preocupar com a vida. Não se preocupar com o trabalho, não se preocupar com a sua manutenção. E se Jesus assim tivesse propondo, seria uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e de todo o progresso. Se assim fosse, a humanidade não teria passado do estágio, do estágio primitivo. No entanto, nós trazemos em nosso íntimo as forças físicas e intelectuais inatas, são inatas essas forças, que nos impulsionam exatamente a querer crescer, querer evoluir, querer progredir. O transcurso da humanidade foi feito exatamente neste processo. À medida que o homem foi desenvolvendo a sua inteligência, foi desenvolvendo a sua capacidade de livre-arbítrio, foi buscando superar as limitações, as dificuldades que vivenciava. Porém, se a gente interpreta esse texto de Mateus, segundo o contexto dos ensinos de Jesus, que Jesus está apenas combatendo as preocupações exageradas dos homens em relação às coisas materiais, né? Na supervalorização do supérfluo. Às vezes a pessoa tem tanta preocupação, até parece que está passando necessidade. Uma amiga nossa estava certa vez, todo mundo conversando, e um primo dela, não me lembro, assim, preocupado demais, né? A crise está muito grande, a crise tem que se fazer muitas restrições nos gastos, e falava, ela olhou e disse: fulano, eu não me lembro que você tenha passado fome na vida. Aí todo mundo riu, porque só uma pessoa que tem atravessado a fome, dificuldades nesse sentido, pode ter hoje uma preocupação dessa natureza. Rapaz, você tem tanto que agradecer a Deus. Como é que você pensa dessa forma? Que o amanhã poderá ser drástico, né? E aí foi interessante essa pergunta que ela fez. E às vezes acontece mesmo. Existe uma preocupação muito grande e excessiva. E normalmente, como diz aqui, com o supérfluo. A pessoa só se preocupa com o atendimento das suas necessidades materiais, deixa de lado o crescimento espiritual, não se contenta em satisfazer as suas necessidades materiais, né? Quer ter mais, quer angariar mais. E às vezes a pessoa, para satisfazer as suas necessidades materiais, do supérfluo, ele não percebe as suas necessidades espirituais, o seu crescimento espirituais, gastando muita energia e inteligência, a sua inteligência para obter cada vez mais, para ampliar a fortuna. E até mais esquecido dos seus irmãos necessitados. Está me vindo à memória agora uma cena que estava na casa espírita ao término de uma reunião, e uma pessoa que havia assistido se dirigiu até o presidente da casa, eram conhecidos. Gostou da palestra e tudo, e
e disse: vocês são muito preocupados, né, com o outro e ajudar o outro. Ah, sim, claro. A caridade é muito importante, tem muita gente sofrida na terra, passando muitas necessidades. Aí ele disse: meu amigo, quando Deus marcar um, é para não perder de vista. Oh, meu Deus! Ou seja, se Deus marcou um para sofrer na terra, é porque essa pessoa é tão má que ele não quer perder de vista para estar ali fazendo a corrigenda, né? Eu trabalhei sempre, desde criança, passei muitas dificuldades e aqui estou. Cada um deve fazer o mesmo. Então aquela pessoa tinha gostado da palestra, mas não tinha sido interiormente tocado, né? E não iria refletir sobre aquilo que tinha sido exposto. E Jesus, ele não condena as preocupações humanas, a satisfação de suas das necessidades, né? As mais diversas. Apenas ele recomenda: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Na valorização dos bens espirituais, que são o trabalho, o viver na solidariedade, na generosidade, na caridade, no pensar nas necessidades do outro. Jesus diz: buscai primeiramente o que é mais importante, que é o reino de Deus. A construção do reino de Deus dentro de cada um. O reino de Deus não está fora. O Evangelho sempre se refere, em muitas ocasiões, sobre o reino de Deus. O que seria esse reino de Deus? Não apenas um lugar além dos limites da terra, mas, sobretudo, essa construção interior. Essa construção que nós fazemos a partir da superação das nossas limitações, das nossas inferioridades. Os sentimentos mesquinhos, egoístas, e vamos construindo esse reino a partir exatamente do trabalho honesto e digno. O viver na solidariedade, com generosidade, na caridade, que é a grande entrada, a grande porta de salvação é a caridade. Porque através da caridade nós temos a oportunidade de doar o nosso tempo, de doar a nossa vibração, o nosso sentimento e de doar também recursos que possam minimizar as necessidades materiais dos nossos semelhantes. Quanto sofrimento, né? Tem por aí pessoas vivendo sem condições dignas de moradia, sem ter o que comer. Eu fico a imaginar a pessoa não ter o que comer. E olha que eu já encontrei muitas pessoas nessa condição. Pessoas que buscavam ajuda numa situação de desnutrição terrível, porque não tinham o que comer. O que adquiriam, o mínimo, ia para os filhos. E eram pessoas que viviam de serviços informais, de biscaites. Não eram pessoas preguiçosas. Até era justificável ser preguiçosa, porque não tinha energia para lutar de tanta fome. E nós voltamos, né, lamentavelmente, ao mapa da fome, viver abaixo da linha de pobreza. Chico certa vez disse que quando estava muito deprimido, Emmanuel aparecia e dizia para ele ir para a periferia, onde existia tanta dor, sofrimento e necessidade, para ele ver que não tinha motivo de estar daquela forma, que ele deveria combater aquele sentimento
que estava em sua alma. Então, meus amigos, é uma coisa muito séria, porque aquele que tem oportunidade de ter deve se preocupar não com o que vai ter amanhã, porque ele já tem mais do que o necessário, tem até o supérfluo, mas se preocupar com o outro irmão, aquele necessitado, aquele que está em sofrimento, nas mais variadas situações materiais, existenciais, situações muito difíceis realmente. Então, quando a gente vive despreocupado das necessidades materiais, às vezes esperando que Deus supra, que caia do céu, como se diz, isso seria desprezar os bens espirituais que Deus nos concede. E esses bens materiais, esses bens espirituais, quem vive desprezando, defende viver desprezando os bens materiais, achar que Deus vai suprir tudo, essa pessoa seria também desprezar os bens espirituais. Os bens espirituais que a criatura humana traz dentro de si e é desenvolver esses bens espirituais que faz com que o espírito simples se transforme em espírito puro. Porque nós trazemos dentro de nós toda uma capacidade de desenvolvimento, forças, como nós afirmamos anteriormente, forças físicas e forças intelectuais. A obsessão de acumular cada vez mais os bens podem consumir o indivíduo de tal forma, de modo que ele pode se desequilibrar. É compulsivo, é uma obsessão. A pessoa fica obcecada com essa inquietação do amanhã, essa inquietação porque ele acha que vai faltar, que não há o necessário para ele e os seus viverem bem. E isso se transforma realmente em uma obsessão. E obsessão que será acompanhada, pela influenciação espiritual. Porque a pessoa vai se afundando, vai se perturbando. Logicamente, os seus inimigos desencarnados vão adorar. Vão entrar em sintonia para que ele se desequilibre cada vez mais. Certo? Então, prosseguindo, a gente viu que Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está também o vosso coração. Isso significa que tudo aquilo que o homem valoriza, tudo aquilo que lhe é mais precioso, tudo aquilo que ele busca para ser feliz, é um reflexo das suas características espirituais. Por isso que Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí está também o coração. Aquilo que nós mais almejamos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós buscamos para alcançar a felicidade, reflete nossas características espirituais. Então, assim, pelo que a criatura humana valoriza no seu viver, demonstra o nível seu evolutivo, para mais ou menos materialidade, mais ou menos espiritualidade. Em outra frase, Jesus diz: ao dia baixa a sua própria aflição. Não quer dizer que Jesus esteja aqui pregando, incentivando a imprevidência quanto ao dia de amanhã. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que tudo ocorre na sucessão de dia após dia. Então, a cada dia nós temos a nossa aflição, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, e enfrentar, vivenciar isso já nos prepara, já nos fortalece para o amanhã.
A gente vai, tem aquele dia, tem as dificuldades, né, os obstáculos, mas a gente procura cumprir com os deveres materiais, com os deveres espirituais no dia de hoje, preparando assim a vivência do dia de amanhã. Isso tudo, meus irmãos, significa um ensinamento muito importante. Desde os evangelhos anteriores, que Jesus nos propõe essa reflexão, essa transformação. De não vivermos apegados aos valores materiais. Viver na terra com responsabilidade, com bom senso, viver na terra cumprindo as obrigações que a vida terrena nos apresenta, mas sobretudo, sem nos inquietarmos com o amanhã. Porque geralmente quando nós nos inquietamos, como vimos hoje, no que os espíritos nos disseram e que nós aqui transmitimos, é exatamente o que eles nos advertem, é com relação a essa inquietação nossa no que diz respeito ao amanhã, porque a gente se preocupa dispondo do necessário para atender às nossas necessidades. Temos até supérfluo, temos até excessos, mas a gente está preocupado porque quer ter mais, cada vez mais. E precisamos, assim, ter aquele olhar para nós mesmos, para a nossa vida, para verificar em que pontos essas reflexões nos atingem, com relação à inquietação, com relação à preocupação excessiva, com relação ao querer ter mais, a atender ao consumismo da vida, né, no mundo de hoje, adquirindo bens desde o mais simples ao mais sofisticado, não porque necessitamos, mas porque está na moda, as pessoas estão tendo, e quando a gente menos espera, está amontoando coisas, né? Então, é essa reflexão que todos esses ensinamentos que Jesus nos traz com relação à riqueza, aos bens materiais, querem nos dizer. E que tenhamos em mente que devemos buscar, primeiramente, o crescimento espiritual, a construção do reino de Deus em nossas vidas. Então, meus amigos, deixamos assim as reflexões de hoje. Nós trouxemos alguns apontamentos que conseguimos, que captamos ao estudarmos, né, algumas colocações de espíritos que se apresentam muitas vezes apenas como um espírito amigo, um espírito protetor, mas que nos trazem grandes esclarecimentos. Então vamos agora fazer as nossas vibrações. Elevar nossos corações ao Altíssimo, vibrando saúde, paz, esperança, fé. Senhor Deus Pai Criador, aqui estamos a rogar, Senhor, pelo entendimento entre as nações, entre os governantes, que busquem solucionar os problemas, mas com paz nos corações. Pelo entendimento entre os governantes em nosso país. Rogamos, Senhor, pela concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, pela cura
daqueles irmãos nossos que estão a atravessar situações dolorosas no campo da doença. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora breve silêncio, para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas, acolhendo os nossos corações aflitos, que buscam a ajuda do alto para enfrentar os desafios da vida terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.